É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. Olá pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Não? Felipe, Silvia, Vanessa. Maravilha. Vamos esperar mais 5 minutinhos, ver se mais alguém entra. Lúcia acabou de entrar. André. Acho que eu estou vendo a Eloá. Geisa. Muito legal. Rafaela. Peguei ele, não vou mostrar ele. Temos um convidado hoje, que vai participar da nossa live. Esse é o Gudu, dá tchauzinho, Gudu. Tá aqui curtindo a quarentena com a gente, né, Gudu? Renata, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos esperar 5 minutinhos, tá, gente? Pra gente começar a conversar. Aloma, Rosalva. Olá, Rosalva. Beijos na Clarinha. Agora que tá aparecendo? Tem um delayzinho, né? Tem que pegar um negócio pra anotar. Se tiver alguma pergunta, eu não consegui anotar aí. Ivanise, boa noite. Ele fica aqui no meu pé. Eu trabalho aqui, né, durante o dia. Ele passa o dia inteiro aqui no meu pé. E os outros ficam ali no sofá, me observando. Boa noite, Lucimar. Boa noite, Carol. Olá, Denise. Saudades. Saudades de todos. Eu não consigo ver todo mundo que tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, eu não consigo. Ou aqui. Não dá. Rosane, boa noite. Só consigo ver a quantidade. Tem 33 pessoas na sala. Todos estamos, Rosalva, muita saudade mesmo. Liliane. Olá, Renata, Neila. Beijos pra Neila, pra Pietra. Dois minutinhos a gente começa, tá? Daniel, boa noite. Drica. Olá. Marta, minha irmã, sua bênção, boa noite.
Márcia também, boa noite. Calil, boa noite. A galera de São Paulo aí chegando. Pessoal do Tucabe. Selminha, muitas saudades. Marcelo, boa noite. Um minutinho, a gente começa. Aquela tolerânciazinha de 5 minutos. Olá, Aline. Boa noite. Bom, pessoal, hoje eu não tive dificuldade para entrar não, tô entrando tranquilo, tô entrando pelo celular porque meu computador tá com problema na câmera. O outro computador que a gente tem aqui, um tá com problema na câmera, o outro tá com problema no áudio. Então não dá para usar o computador, ou não funciona a câmera ou não funciona o áudio. Mas eu vou tentar ajeitar isso essa semana. E aí eu tô fazendo pelo celular mesmo. Tem um barulho no fundo. Tinha que ser quem para falar? Mamãe. É o ventilador, não tem jeito. Mas vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Estão conseguindo me ouvir na boa? De boa? Vou diminuir um pouquinho aqui o ventilador. Ah, não dá para diminuir. Bota ele pra... Diminui? Diminui. Vocês estão conseguindo ouvir? Tudo bem? Tudo certo? Tá dando pra ouvir legal. Então tá, bota o fone, mãe. Eu tô com seu fone. Bom, então vamos lá, gente. Bom, a gente já tá aí. Ontem era pra gente ter tido gira, né? Ontem a gente era pra ter tido a nossa gira de Exu. E semana que vem a gente teria umas iniciações para fazer no terreiro. As iniciações da Eloá e do Renan. Mas infelizmente não vamos conseguir fazer dessa vez. Vamos esperar para fazer mais para frente, quando as coisas normalizarem, que irão normalizar, se Deus quiser. Entramos aí no mês de abril, né? O mês que normalmente tem muita euforia pra gente, né? O mês de abril, porque a gente comemora algumas coisas, né, no terreiro. Normalmente o mês de abril sempre é marcado por uma iniciação. A gente sempre faz uma iniciação no nosso terreiro. E as iniciações são sempre motivos de festa pra gente, né? Porque alguém está se iniciando, é sempre uma bênção. Como a gente teria 2 iniciações esse mês. Então, normalmente todo mês de abril a gente tem iniciação. E a gente comemora também Ogum, né, que é um orixá muito presente na nossa casa. Quem frequenta o terreiro vê e percebe, né, como o Ogum se faz presente, como a força, a energia de Ogum se faz presente. Todas as giras a gente faz a louvação para Ogum, Ogum que é responsável pelos aqueles passos iniciais. E a gente tem muita adoração por esse orixá. Então a gente está entrando no mês de Ogum, que é um mês muito marcante realmente para todos nós, todos os umbandistas, né? Ogum é um dos orixás mais populares que a gente tem na Umbanda. Então a gente vai ter que se acostumar esse ano a gente não ter as nossas festividades, as nossas louvações a Ogum como de costume, como a gente sempre faz todos os anos. Mas a gente vai sobreviver a isso, né? Com certeza. E também a gente comemora algumas outras coisas, né? A gente acaba sempre fazendo algumas homenagens e a gente tem visitas normalmente nessa gira.
Só um minutinho, gente. Pronto. A gente comemora também, esse ano estou completando 10 anos de consagração também, então provavelmente a gente faria algumas coisas também por conta disso, mas mais pra frente a gente vai fazer com toda certeza. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Dia 23 de abril é dia de São Jorge, que é sincretizado com Ogum, que é um dos sincretismos de Ogum, que é muito popular aqui no Rio de Janeiro. São Jorge se tornou muito popular no Rio de Janeiro, assim como Ogum. Então a gente vai fazer uma livezinha, para cantar uns pontinhos para Ogum. Não é gira, tá, gente? Por favor, não é gira ao vivo. A gente só vai se reunir, pouquíssimas pessoas, né? Pra gente cantar uns pontos. Uns pontos para Ogum, pra gente fazer umas louvações, pra gente matar a saudade, só pra cantar mesmo. Não tem nenhum teor de gira, de religioso, nada disso. A gente só vai se juntar pra cantar uns pontos. E aí vai ser bem bacana. Depois eu vou avisar pra vocês aqui na página e também nos grupos como é que a gente vai fazer, como é que vai ser o horário direitinho e tal. E vai ser bem bacana, aí vocês assistam, que a gente mata um pouquinho a saudade, que a gente não pode deixar passar em branco essa data tão importante pra gente. A gente sabe que a gente está passando por um momento complicado, um momento esquisito, mas que a gente vai superar isso com toda certeza. E a gente não pode perder a nossa essência e perder esse fervor que a gente tem com essa data, que é tão importante pra gente, que é a louvação a Ogum, né? Que é as festividades, as festas, todos os terreiros, ainda mais que é feriado aqui no Rio de Janeiro, então a maioria dos terreiros aqui do Rio de Janeiro fazem as giras, as comemorações. A gente faria a nossa gira no dia 25, mas no dia 23 mesmo a gente vai estar fazendo essa corimba aí, essa corimba gostosa aí pra gente matar a saudade, tá bom? Bom, gente, como a gente combinou na semana passada sobre a gente falar de alguns temas e tal, aí sugeriram da gente falar de alguns banhos. A gente até comentou, eu perguntei como é que estavam as casas de Umbanda, e muitos de vocês falaram que elas estão abertas, estão funcionando e tal. Algumas estão fazendo entrega, delivery, mas eu não sei como é que fica a situação das ervas. Algumas pessoas têm erva em casa, conseguem pegar e tal. Mas eu vou falar algumas ervas aqui pra gente poder fazer alguns banhos, né? Primeiro a gente falou na semana passada sobre a gente fazer o que a gente pode fazer nesse período em casa. E vocês estão lembrados que eu comentei sobre fazer aquela reza que a gente faz para todos os orixás, para todas as entidades, né? E a gente depois também faz a firmeza para o nosso anjo da guarda. Eu expliquei para vocês qual é a nossa concepção sobre anjo da guarda e para o que essa energia serve, e também aquela firmeza para Oxalá. Foram as coisas que a gente comentou que a gente pode fazer para nos proteger. E também sobre o defumador, né, que a gente pode fazer na nossa casa sempre. Como eu expliquei, eu faço toda semana, eu faço defumador aqui em casa. Às vezes a gente dá uma furadinha por causa da correria, mas a gente procura toda semana manter essa rotina de fazer o defumador. Eu acho super válido, super importante. E aí a gente aproveita para fazer todos esses outros trabalhos, né? Nesse momento é muito importante, como a gente está afastado do terreiro, né? Como eu disse, o terreiro ele não está só lá, ele está dentro dos nossos corações. Isso que às vezes é difícil, né? A gente fala, você está falando isso, mas não é bem assim que funciona. A gente sabe que a conexão é muito mais forte quando a gente está lá dentro. Obviamente que sim, mas a gente agora, nesse momento, precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar isso, não tem jeito, a gente não vai conseguir estar lá. Então é muito importante que a gente faça essa conexão dessa forma, mesmo que sozinhos. E se tiver mais gente em casa que também queira fazer, participar, né? Se o pessoal que está junto aí na quarentena, vamos fazer junto os nossos fortalecimentos. Então vamos fazer as nossas rezas, vamos fazer a firmeza para o anjo de guarda, a firmeza para Oxalá, fazer o nosso defumador. E aí a gente fala dos banhos de erva. Bom, existem, assim, o que eu vou falar aqui é tudo muito básico, assim, né, que a gente fala sobre banhos,
né? Banhos de descarrego e banhos de força, né? Então é bem interessante a gente fazer isso, praticar isso nesse momento. Os banhos de descarrego que a gente conhece, né, de ervas assim, que são assim mais comuns de a gente achar nesse momento, que inclusive vende na feira, que eu acho muito simples de fazer. É a arruda, gente. A arruda, todo mundo conhece a arruda. A arruda é uma erva muito forte, é uma erva muito boa de se fazer, de se trabalhar com ela. Então, assim, a gente encontra em feira, a gente encontra é bem fácil de achar essa erva. Então, assim, para não complicar muito, existem várias outras. Pinhão roxo, vence demanda, a própria guiné também é um pouco mais simples. Mas, assim, é legal. Assim, eu tô falando da arruda porque eu fui à feira, assim, esses dias e vi vendendo arruda. Então, assim, a gente tem que evitar sair, a gente tem que evitar aglomeração, a gente precisa ficar em casa. Então, assim, eu não vou ficar passando coisas mirabolantes aqui para que as pessoas saiam de casa para procurar. Então, a arruda é mais simples da gente achar. A arruda é guiné. Às vezes a guiné a gente acha em qualquer canteirinha aí na rua. Então, assim, vamos se prender a essas duas ervas que são mais simples e mais fáceis. E aí a gente pode preparar um banho de descarrego. Ainda assim tá difícil, não consegue, não tá achando. Gente, sal grosso. Sal grosso... simples, vende na mercearia que a gente vai ali, pode comprar. Normalmente, às vezes, a gente tem em casa, a gente pode fazer um banho de sal grosso, que é simples. Sal grosso, a gente coloca no recipiente, leva pro chuveiro, enche de água, toma o seu banho normal e depois você toma o banho de sal grosso. E aí o banho de arruda, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode preparar? A gente tira as folhas dos galhos, né? O ideal seria a gente colocar... Ai, minha mãe tá falando que até no hortifruti vende arruda. Maravilha, é mais fácil. Mas, gente, por favor, idosos, não vamos evitar aglomerações. Pede alguém para ir para vocês evitarem ficar indo para a rua, tá bom? Então, a gente pode preparar o banho, tira as folhas dos galhos, coloca no recipiente. A gente vai fazer o que? A gente vai quinar as ervas. O que é quinar? Para quem não sabe, eu estou falando aqui porque tá todo mundo aqui, não tá só o pessoal do terreiro aqui nessa live. Então a gente vai quinar a erva, pegar as ervas e fazer assim, ó. Vai macerar, a gente vai macerar bem as ervas. Enquanto a gente está fazendo o banho, a gente pode estar cantando os pontos. A gente pode estar cantando, a gente pode estar pedindo, a gente pode estar rezando. Quem quiser e puder, pode acender uma vela, pedir para os nossos guias, para os nossos orixás, né, abençoarem aquelas ervas, abençoarem as nossas mãos. Fazer banho, gente, é um ritual. Como tudo na Umbanda. Tudo na Umbanda segue um ritual. Vocês terem ideia, até quando a gente está no terreiro lá, arrumando o terreiro, as coisas seguem meio que um ritual. Então sempre é um ato de fé. Sempre é um ato sagrado. Então, assim, é importante que a gente não faça banho, a gente não sente na frente da televisão para preparar os banhos, porque a gente está colocando a nossa energia ali. É a mesma coisa do defumador. Vamos fazer o defumador, vamos desligar a televisão, desligar tudo e se concentrar ali naquele momento. Né? Às vezes é difícil, tem muita gente em casa, ainda mais na quarentena e tal, mas tentar conversar com as pessoas, explicar que aquilo ali é um momento importante, que é um momento de limpeza, de purificação e tal. E a mesma coisa é para os banhos. A gente tentar se deslocar num local adequado e preparar o banho. Se puder, tá? Acender a vela, se não puder, não tem problema. Basta a gente se concentrar, concentrado e estar focado, porque a gente vai estar colocando a nossa energia ali. Então a gente se livrar de pensamentos inadequados, pensamentos ruins, colocar energia boa naquele banho, porque a gente vai estar tomando aquele banho. Então é muito importante nesse momento, o momento que a gente for quinar as nossas ervas. Então, quinou a erva, a gente vai colocar água, deixa um pouquinho ali concentrado ali aquele banho. Depois a gente pode coar esse banho. O ideal é que a gente faça isso com um pano branco e um pano que seja só para isso. Não é o pano de chão, nem o pano de prato que a gente usa. Em casa pode ser que seja difícil a gente conseguir esse recurso. Mas o ideal é isso. Porque também se a gente for com tudo aquilo daquele jeito pro box, o box vai ficar cheio de erva, vai ser um desastre. Mas não tem problema. Se não tiver jeito, se não quiser coar, não tiver como coar,
vai com erva e tudo mesmo e joga no ralo, não tem problema, tá? Mas o ideal é a gente coar com um paninho especial só para isso, beleza? Tomamos o banho de descarrego, que pode ser com erva ou pode ser sal grosso. Aí tem aquela questão, mas o banho de descarrego é do pescoço para baixo? Tradicionalmente do pescoço para baixo, filosofias dizem que sim, que é do pescoço para baixo, que não pode colocar o banho de descarrego na nossa na nossa cabeça. Eu, Felipe, tomo todos os banhos de cabeça, até de descarrego, até de sal grosso, eu tomo de cabeça, tá? Sempre tomei, desde criança, sempre fui orientado dessa forma. Mas quem quiser pode tomar apenas do pescoço para baixo, não tem problema nenhum, não vai fazer diferença, tá? Então, esses banhos, né, de sal grosso, de arruda ou de guiné, quem quiser tomar o banho de guiné, quem tiver facilidade de encontrar guiné, o procedimento é o mesmo. A gente vai tirar as folhas, vai macerar e vai colocar água. Mas é para macerar bem macerado, tá? Que é para a gente tirar o sumo mesmo daquela erva, porque o importante é a gente pegar o sumo da erva, é ali que está a essência. Então a gente precisa macerar bastante, então tem que ter paciência, a erva estiver bem maceradinha, aí a gente vai acrescentar água, coa e depois coloca o banho, tá? Feito isso, a gente vai tomar depois um banho de força, que a gente chama, que são banhos de força, de tonificação. Então são várias ervas também que servem para isso. Eu vou citar aqui uma que é bem comum também da gente achar, da gente encontrar, muito fácil, que é o tapete de Oxalá, também conhecido como folha de boldo. Gente, tem em tudo que é lugar, tem tapete de Oxalá. Muito simples de fazer. E aí a gente vai fazer o mesmo processo. Né? Quem pegar já do próprio pé, a gente consegue tirar as folhinhas, não precisa tirar o galho. E é muito importante, gente, a gente vai comprar, se a gente for comprar arruda em algum lugar, a gente vai comprar, já está comprado, não tem jeito, não precisa disso. Mas quando a gente vai tirar uma folha do pé, é muito importante que a gente tenha um cuidado, né, de pedir licença, porque aquilo ali é um ser. Aquilo ali é um ser, é uma energia. Então a gente vai estar colhendo aquele ser para nosso benefício. Então é importante que a gente peça licença àquele ser, peça licença ao orixá responsável por aquele ser, que é um orixá chamado Ossan, um orixá que não é cultuado na Umbanda, muito, né? Não é muito comum na Umbanda, mas que existe, que é muito importante, que é o orixá responsável pelas folhas sagradas, que nos alimentam espiritualmente. Então é sempre importante, quando a gente for retirar uma erva, a gente for colher uma erva, que a gente peça licença, que a gente peça permissão àquele ser responsável, aquele orixá responsável, aquela energia responsável para estar utilizando aquela energia. Só um minuto. Então é muito importante que a gente faça isso, tá bom? Então o tapete de Oxalá, quando a gente achar, normalmente a gente acha no canteiro, em algum lugar, a gente já tira as folhinhas, não precisa arrancar o galho, você tira as folhas, mas 7 folhas mais ou menos já são suficientes para a gente fazer banho, um banho só pra gente. Se for fazer para mais pessoas da casa, aí tira mais um pouquinho, mais 10, 12 folhas, é suficiente. E aí a gente faz o mesmo procedimento, vamos quinar as ervas. Vamos lá, pega, vamos macerar direitinho, macerou, coou e tomou o banho também da cabeça para baixo, tá bom? Gente, muito simples. Recapitulando, banho de descarrego, a gente pode usar arruda, pode usar guiné, se não tiver nenhuma delas pode usar o sal grosso. Tem várias outras ervas, tá, gente? Mas eu não vou me estender muito, que é para também não dificultar as coisas. Depois, se alguém quiser perguntar de mais algumas ervas, pode me mandar inbox aqui que a gente passa mais algumas, tá? E o banho de força pode ser o tapete de Oxalá, porque é muito fácil de encontrar, muito fácil mesmo. Também tem o banho de rosa branca, que é um banho muito, muito bom, que é um banho que traz equilíbrio pra gente, traz paz, traz proteção. Mas nesse momento que a gente está nessa energia aí de aflição, né, de medo, de incertezas do que pode estar acontecendo, e aí
rosa branca é muito importante para isso, para trazer esse equilíbrio pra gente, trazer paz também, saúde também é interessante. Então o banho de rosa branca pode ser feito também, tá bom? Aí o banho de rosa branca, como é que eu faço? Como é que eu gosto de fazer? Eu faço por infusão, né? Eu coloco a água para ferver, tiro as pétalas, coloco lá, abafo ali um pouco, deixo ali uns minutos ali para a água esfriar e depois eu tomo banho, tá bom? Aí os banhos, gente, se vocês quiserem fazer uma quantidade grande, guardar na geladeira, pode guardar, mas não pode ficar muito tempo porque senão estraga, tá? Então pode fazer uma quantidade grande, mas pode esquentar um pouquinho na hora que for tomar, não tem problema nenhum, não perde a essência, não perde as propriedades do banho. Gente, aí eu vou deixar uma coisa muito clara para vocês, isso são o que nós praticamos. Pode ser que vocês já tenham recebido orientações diferentes. Fernanda, tapete de Oxalá. Se você não tem um tapete de Oxalá, pode ser rosa branca, como eu acabei de falar, não tem problema nenhum. Tá? Tem outras ervas também, quem quiser perguntar aqui pode perguntar, quem quiser mandar inbox também depois a gente responde, tá? Então isso são as nossas orientações, tá? Mas pode ser que alguém tenha orientações diferentes de outro tipo de banho, de outras formas de fazer, mas a gente faz normalmente dessa forma. Importante, o que a gente faz com as ervas? Normalmente a gente devolve para a natureza. Então quem puder colocar, despachar no pé de uma árvore, num canteirinho, que aquilo ali não é orgânico, não tem problema, entendeu? A gente pode colocar lá. Evitar de sair, tudo isso, tá? Se não tiver jeito, a gente joga no lixo, não tem problema, tá? Mas eu prefiro colocar, despachar, devolver para a natureza, colocar num jardim, numa grama, alguma coisa assim. É mais interessante a gente fazer dessa forma. Alguma pergunta? Pessoal muito calado nesse grupo. Os vídeos que eu assisto, que pergunta, o cara nem consegue responder todas as perguntas. Eu contratei até uma pessoa aqui para me ajudar. Tá aqui parado ele, sem anotar nada. Eu falei, vai ter muita pergunta. Mas não teve pouquíssimas perguntas. Mas é assim mesmo. Que essa é a segunda ainda. Nossa segunda live. Eu espero que não tenham muitas. Eu espero que em breve a gente volte com as nossas atividades, com as nossas giras. Alecrim também. Alecrim pode ser tomado também. Alecrim é bom assim para dar ânimo, dar clareza mental. Às vezes a gente está desanimado, a gente pode estar cansado, meio depressivo assim com toda essa história. O alecrim traz essa energia de ânimo, assim, de entusiasmo pra gente, né? Então é importante. Sueli, depois do banho acende a vela. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer no mesmo dia que você for acender a vela para Anjo da Guarda, fazer as firmezas para Oxalá. Você pode aproveitar esse dia e fazer, entendeu? Não tem necessidade de você, se você já tiver suas velas acesas, você não precisa acender vela de 7 dias no dia que for fazer o banho, tá? Os banhos, tudo tranquilo. Tá, então tá ótimo. As ervas que ficam para depois, não. As ervas que ficaram após o banho podem ser colocadas para secar e usar em defumação? Não, essas ervas elas têm que ser descartadas, elas têm que ser despachadas, porque a gente já colocou a energia para aquilo ali, para o banho. Então quando as ervas elas já foram trabalhadas ali com aquele objetivo, então elas já passaram por uma energia. E aí elas precisam ser descartadas. A erva que a gente vai secar para fazer defumação, elas têm que ser só para aquilo. A gente pega as ervas, seca e depois faz a defumação. Tá? Então não pode usar essas mesmas ervas para isso. Aí se você quiser fazer, você compra a arruda para fazer o banho e a arruda para defumação. Não é bom a gente misturar. Tá certo? Acho que eu perdi algumas coisas aí, mas acho que o Paulo anotou. Um asterisco.
O alecrim, eu já respondi, né? Esse é o asterisco. Onde está o asterisco? Ah, tá. Qual o melhor dia para fazer o banho? Pergunta do Jorge. Bom, qualquer dia. O dia que você achar que você deve fazer, como eu expliquei. O banho é assim, orixá não tem, orixá tem, a gente tem os dias específicos de cada orixá, isso e aquilo. E esses banhos, como eles não são para um orixá específico, eles são para uma finalidade, que é descarrego, que é força, harmonia, tudo isso. Então assim, o dia que você achar melhor, o dia que der para você fazer, qualquer dia, não tem problema. Como eu estou sugerindo, você pode aproveitar o dia, que você vai tirar o dia de você rezar, o dia que você vai acender vela, que vai defumar, eu faço assim, aproveito para fazer tudo. Faço tudo naquele dia. Tomo meus banhos, acendo vela, faço defumador, rezo. Eu vou fazendo tudo no mesmo dia, entendeu? Aí, normalmente eu faço segunda-feira, né? Que normalmente é o melhor dia, assim, para eu fazer segunda-feira. Mas pode ser no dia que você achar melhor. Banho de... Canjica. Banho de canjica. Então, eu passei para vocês fazerem a canjica, né? Na semana passada, né? Mostrei como é que faz a canjica. E existem... O banho de canjica ele é muito específico para algumas coisas, né? De você usar a água da canjica para tomar banho. Normalmente é quando você está em tratamento, quando você está passando por algum outro tipo de situação. Normalmente uma entidade ela te indica a fazer o banho de canjica. Nesse momento eu, dependendo da situação, agora eu não indico a tomar o banho da água da canjica, apenas fazer a canjica naquele formato que eu expliquei na semana passada, né? A gente coloca um pouco de mel, coloca o nosso nome, o nome da nossa família dentro, aí coloca a canjica, mel, algodão e as folhas de tapete de Oxalá por cima, acende a vela para Oxalá, oferece a Oxalá, tá certo? O horário também, gente, o horário que for mais conveniente pra gente. Eu prefiro tomar à noite, né? Quando eu já terminei as minhas atividades, quando eu já tô relaxado, quando eu tô já pra aquilo, só falta aquilo pra eu terminar o meu dia, entendeu? Então eu prefiro fazer à noite. Mas se você quiser fazer pela manhã, durante o dia mesmo, não tem problema. Pode ser o qualquer horário. Alguém está me perguntando aqui sobre o manjericão, né? O manjericão também é uma erva de forças. A gente pode usar manjericão também, eu esqueci. É fácil de encontrar, a gente encontra no hortifruti, na feira também, né? Para fazer comida, né? Mas ele é um bom banho também para purificação, também para equilíbrio, tá? Traz alegria também. É um banho bom, é um banho também que é de forças, tá? Então primeiro a gente toma aquele banho de descarrego com arruda, guiné ou o sal grosso. Depois o banho, se você tiver o manjericão, você pode tomar. Se você tiver as 3 ervas, você pode fazer um banho misturando as 3 ervas, não tem problema, tá bom? Dona Fraildes, Daniele, muito bem. Então é isso, gente. Sobre os banhos, é importante que a gente pratique, né? Que a gente faça, que a gente não fique só no blá blá blá. Que a gente faça os banhos, que a gente faça, né, as nossas rezas, as nossas orações. E, gente, assim, quem tiver dificuldade também de comprar erva, quem tiver problema também em casa, às vezes, né, pode ser que tenha problema de pessoas não gostem, que façam e tal. Água é água, né? A gente pode fazer esse banho mesmo sem erva nenhuma, debaixo do chuveiro, quando a gente está tomando o nosso banho. A gente pode também se concentrar, pedir aos orixás, aos nossos guias, que aquela água ela também purifique, que ela também limpe não só o nosso corpo, como também o nosso espírito, como também a nossa alma, que possa ser limpa, que possa ser purificada, que aquela água nos lave também por dentro. Então a gente pode fazer um banho só de água mesmo, porque a água é vida, a água é princípio da vida, e que a gente possa também utilizar a água para isso. Quem tiver problemas e dificuldades para encontrar as ervas. Então, no banho, a gente pode fazer isso também, não tem problema. Não estou entendendo o que está escrito aqui.
Bom, para quem chegou agora, a gente falou dos banhos. Depois que tiver dúvida é só mandar inbox. E a gente falou também do dia 23 de abril, que a gente vai fazer uma live pra gente cantar uns pontinhos para Ogum. Só pra fazer cantar ponto mesmo, tá? Não é gira, não. A levante, né? Também é bom. A levante é também uma erva boa, uma erva de força também, de ânimo, né? É muito bom para isso. Alguém está perguntando aqui para fazer para abrir caminho. Tem, assim, aí a gente começa a abrir uma série de coisas, né? A gente vai se ater hoje aqui a falar de descarrego e de forças. A gente pode falar sobre a abertura de caminhos, o que a gente pode fazer para abertura de caminhos, não só de banhos, como algumas outras coisas que são legais. Eu acho que pode ficar como um tema para a semana que vem. O que vocês acham? A gente pode falar um pouco sobre isso, né? De trabalhos e banhos e algumas coisas que a gente pode fazer nesse sentido de abertura de caminhos para que a gente possa fazer em casa, nesse momento em que a gente não pode ir muito na rua, que a gente não pode ir muito na natureza, que a gente não está podendo ir para os terreiros. Então, coisas simples, mas que são muito, muito boas, muito úteis, que nos ajudam muito, que a gente pode fazer nas nossas casas. Então, assim, a gente deixa esse tema também para a semana que vem, para a gente abordar um pouquinho sobre isso, tá? Já fica como um tema, sobre aberturas de caminhos. Porque primeiro a gente precisa de equilíbrio, né? Primeiro a gente precisa estar equilibrado, para depois pensar em caminhos abertos, porque não adianta a gente fazer trabalhos, fazer banhos, acender um monte de vela para abrir os nossos caminhos, se a gente às vezes ainda está em desequilíbrio, se a gente às vezes ainda está com alguma questão espiritual para ser resolvida. Então, assim, a gente precisa primeiro fazer dessa forma para depois a gente pensar em caminhos abertos, né? A gente precisa pensar um dia de cada vez. Então vamos deixar isso como sugestão para a semana que vem a gente falar sobre não só de banhos, mas de pequenas coisas que a gente pode fazer para a abertura de caminho, que é bem bacana. Eu falei, a Evanice perguntou aqui quais são as ervas, eu falei algumas ervas, né, de descarrego, acho que falei da arruda, da guiné, tem também vence demanda, tem vence tudo. Mas vence demanda e vence tudo são ervas mais difíceis de você encontrar aí na rua, na natureza e nas feiras. Então a gente se ateve mais aqui à arruda, que a gente consegue comprar, e a guiné, que a gente acha mais fácil na rua, certo? Mas a gente tinha um outro tema para falar, que eu não me lembro agora qual. Exu, né? Vai falar de Exu, firmeza para Exu, isso e aquilo, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para Exu dentro da nossa casa, para nossa proteção. Para aumentar a durabilidade do banho na geladeira, podemos colocar uma tampinha de garrafa de álcool? Pode sim. A gente pode colocar um pouquinho de álcool para conservar o banho, mas também não adianta, gente, a gente ficar um mês tomando aquele banho, né? Não vai fazer um galão de banho e ficar um mês tomando, perde, mesmo com álcool, ele não vai estragar, ele não estraga, mas ele vai perder a essência energética dele. Então, assim, no máximo uns 3 dias, 4 dias, né? Assim, de segunda a sexta, toma um banho de segunda a sexta, aí você faz um banho na segunda e toma ele a semana toda. No máximo isso. Ele vai durar um mês lá com álcool, se você ficar colocando álcool e tal, ele não estraga, mas perde a energia. E aí não faz sentido, tá bom? Então, assim, pode fazer isso sim, mas não pode ser muito tempo. É o que eu falo, é igual vela de 21 dias. A pessoa fala, você dê logo uma vela de 21 dias, porque aí você só precisa rezar de 21 em 21 dias, né? Não faz efeito, tá, gente? A reza perde a validade, tá? A gente tem que renovar, 21 dias é muito tempo. Tem umas perguntas que apareceram aqui. Essa espada de São Jorge serve para banho? Serve também para banho de descarrego, tá? Mas é um pouquinho mais enjoado de fazer
fazer banho de espada de São Jorge, que ela é muito dura, né, e tal, mas serve sim, dá pra fazer, não dá pra quinar ela muito, né, a gente tem que macerar um pouquinho para tirar aquele sumo, mas dá pra fazer da mesma forma. Espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, não tem problema nenhum, a gente pode fazer. Certo? O pessoal do Tucabe aí participando. Quero saber da live do Tucabe. Vai ser quando? Cadê a Baba Áurea que não entrou aí, que eu não vi? Vamos fazer a live do Tucabe, hein? Alguém me perguntou aqui se eu não estou conseguindo mais enxergar. Bom, a gente então vai começar a falar um pouquinho sobre Exu, né? O que a gente pode fazer para Exu. Primeiro a gente precisa partir do seguinte princípio. Os nossos Exus, as nossas entidades de uma forma geral, e a gente vai se ater aos Exus, eles não precisam que a gente acenda vela para eles nos protegerem, tá? Eles vão nos proteger de qualquer forma. Por que a gente acende vela, que a gente faz firmeza, que a gente gera uma energia para facilitar esse trabalho? Então é importante que a gente faça. Qualquer ato que a gente faça, qualquer ato de fé que a gente faça, acendendo uma vela, a gente está gerando uma energia. E as entidades utilizam aquela energia ao nosso favor. Então é importante que se faça. Mara, é Mara? Tá perguntando? Qual o melhor lugar para acender vela para Exu? Só podemos acender em uma encruzilhada? Vamos falar sobre isso. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acendo vela para Exu dentro da minha casa. Acendo vela para Exu dentro da minha casa. Eu tenho uma firmeza para Exu dentro da minha casa. Eu moro num apartamento, né? E às vezes tem gente que mora em casa e coloca, né, ali do lado de fora, faz tipo uma tronqueirazinha para Exu. Eu não tenho, eu moro num apartamento, não tenho essa possibilidade, e eu coloco dentro da minha casa mesmo. Eu coloco na entrada, porque na entrada Exu é guardião, é o guardião da porteira. Por que a gente, quando a gente está lá no terreiro, a primeira coisa que a gente faz, o que a gente faz primeiro? A gente canta para Exu, a gente pede licença a Exu para iniciar os nossos trabalhos. Exu é o guardião. Aí a gente canta aquele ponto. Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora. Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora. Quem for bom botar pra dentro e quem não for, deixa lá fora. Quem for bom botar pra dentro e quem não for, deixa lá fora. Então, a gente está pedindo a Exu, a Seu Tranca-Rua, a gente falando de Seu Tranca-Rua, a gente está falando de todos os Exus e Pombogiras, para que eles guardem a nossa porteira, para que eles guardem o nosso portão, e a mesma coisa na nossa casa. Então a gente acende a vela para Exu, a gente pede proteção a Exu. As encruzilhadas são as moradas dos Exus, né? As encruzilhadas, as calungas. Exu, ele está em todos os lugares, né? Exu está ele tá aonde a gente nem vê, onde a gente nem imagina Exu está presente. Então, acendo vela para Exu, pedindo a Exu proteção, pedindo força. Eu raramente vou à encruzilhada fazer alguma coisa, até porque lá no terreiro a gente tem uma encruzilhada, mas quem às vezes não tem essa possibilidade ou não tem como fazer em casa, pode ir numa encruzilhada também, pode acender a vela e pedir para Exu, pedir proteção, de preferência numa encruzilhada, né, aberta, que é aquela encruzilhada que tem 4 pontas assim. Então você acende ali, coloca uma vela para Exu, pode pedir força, pode pedir proteção e pode também fazer dentro da sua casa. Você pode acender vela para Exu, pedindo ao seu Exu, ao seu guardião, ou aquele Exu com quem você conversa, aquele Exu com quem você tem afinidade, né? Às vezes você, eu não sei quem é o meu Exu, mas todo mundo tem um Exu, todo mundo tem um guardião. Você pode pedir a ele mesmo que você não saiba quem ele é, e você pode pedir para aquele Exu, aquela pombogira, que você conversa, que você se consulta, que você tem afinidade. E aí você pode acender, pode pedir para eles. Eu peço para todos, eu não tenho esse negócio de pedir só para quem está comigo, não.
é Tranca-Rua, é Dona Sete, é Cigana, Seu Marabô, Dona Figueira, e aí vai. A gente se cansa de falar o nome de todos os Exus. E eu peço mesmo, e acendo vela e coloco. E aí a gente eu me limito somente a isso, né? Nesse momento é o suficiente. A gente acendeu uma velinha e pedir a Exu, bota um copinho d'água do lado, um copinho de marafo, né? Se você puder, se estiver em casa, coloca um copinho de marafo do lado, de cachaça, né? Marafo, nem todo mundo sabe o que é. Um copinho de cachaça do lado, que é a energia de Exu. É o que eu digo, a gente colocando aquilo ali, eles vão utilizar daquela energia a nosso favor, para a nossa proteção, para proteger a nossa casa, para nos proteger quando nós formos à rua, nos proteger das investidas das trevas, nos proteger do olho grande, nos proteger da inveja, nos proteger das energias negativas e principalmente, gente, nos proteger de nós mesmos, porque às vezes, muitas vezes, nós somos nossos maiores inimigos, de nós mesmos. Então que Exu possa trazer essa proteção principal, porque Exu é amigo, é camarada, é leal, é fiel, e eu sou apaixonado por Exu. Então, assim, eu acho que não tem melhor, né? Proteção, e Exu está na rua, Exu é aquela entidade que está mais próxima de nós, é aquela energia que fica ali, né? Cara a cara com a gente. Normalmente Exu é com quem a gente tem mais afinidade por conta disso, é porque ele está muito próximo da gente, do nosso plano. Mas são entidades maravilhosas, são entidades de muita luz, de muita força, de muita energia, são muito presentes, são grandes trabalhadores mesmo, são incansáveis. Também, gente, para aturar a gente tem que ser incansável mesmo, porque a gente dá muito trabalho para eles. Então, assim, é maravilhoso. Eu espero que até junho tudo isso tenha passado e a gente possa fazer uma festa maravilhosa para os nossos Exus. Se Deus quiser, vai estar. Então é isso, gente. É muito simples. Uma vela é suficiente para a gente fazer. E aí fica mais uma coisinha para a gente fazer no dia que a gente escolher para nossa reza. Acende a vela para Exu, pede para Exu, faz aquela reza para todos os orixás e todas as entidades. Acende a vela para o nosso anjo da guarda, faz a canjica para Oxalá, acende a vela para Oxalá, toma o banho de descarrego, toma o banho de força e faz o defumador. Tá aumentando a lista de coisas para fazer. Mas é isso. Eu faço tudo no mesmo dia. Segunda-feira é o dia que eu não faço nada, que eu só me atenho a fazer isso, a rezar. Quer dizer, eu trabalho, né, o dia inteiro e aí à noite eu faço essas coisas. Às vezes eu não consigo fazer toda semana porque dá problema, muita correria, mas eu normalmente eu faço na segunda-feira. Alguém tá me perguntando o quê? Tá anotando aí pra mim, né? Então é isso, gente. Aí fica mais uma dica, né, aí pra gente fazer. Quem quiser se sentir melhor, sentir mais à vontade, tá aí na encruzilhada. Qual seria a cor? É isso? A cor da vela. Alguém perguntou, Ivanise. A cor da vela pode ser branca, pode ser vela branca mesmo, não tem problema não. Quem quiser acender a vela preta e vermelha, se você tiver, pode acender também, tá? Mas a vela branca já é suficiente, não tem problema não. Eu risquei um 7 com a pemba marrom que eu tinha na porta da minha casa, porque eu estava com muito medo. Melhorei muito. Bacana. Normalmente assim, a gente só utiliza pemba, né? Com a orientação de alguma entidade, né? Porque ponto riscado é uma grafia muito peculiar e muito particular dos nossos guias, das nossas entidades. Então, assim, normalmente eu aconselho, né, a gente tá sempre calçado de uma informação antes da gente fazer qualquer grafia com pemba, né, na nossa casa ou em qualquer lugar, tá? Mas se você fez e se sentiu bem, isso que é importante. Mas assim, eu não recomendo esse tipo de
de ritual, né, pra gente fazer, porque a gente não sabe, porque cada grafia ela emite uma energia. Então a gente precisa ter muita certeza do que está sendo feito, do que está sendo riscado, né? Então a pemba, a cor, o sentido de como está sendo feito, tudo isso tem uma influência energética. Então é importante que a gente esteja sempre orientado de algum guia, de alguma entidade ou de alguém que nos oriente nesse sentido, tá bom? De repente você foi intuída a fazer isso e tal, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado com essa coisa de intuição, disso, daquilo. A gente precisa ter muita certeza do que a gente está fazendo. A gente não pode fazer coisas da nossa cabeça, nem ir na internet procurar, tá? A gente precisa ter cautela com algumas coisas. As coisas que eu estou falando aqui para vocês são coisas muito simples, são coisas muito básicas mesmo que a gente pode fazer, né? Coisas mais aprofundadas eu nem vou falar sobre isso, porque a gente precisa estar dentro de um terreiro, a gente precisa estar com uma proteção, a gente precisa estar orientado pelos nossos guias. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui são coisinhas muito simples que eu estou falando para vocês fazerem nesse período em que a gente está sem terreiro, sem poder ir aos terreiros. E para que todo mundo saiba também como fazer, para que a gente também não seja tão refém das pessoas, das entidades mesmo, né? Que tudo a gente dependa das entidades. Que a gente sabe o que fazer. Não estou me sentindo legal. Poxa, eu tô meio para baixo, eu tô meio assim. Vou tomar um banho de descarrego. Poxa, eu vou tomar um banho de força. Eu vou rezar. Poxa, eu vou lá. Poxa, eu não tenho acendido minha vela para o meu anjo da guarda. A gente também não pode achar que tudo na nossa vida é uma questão espiritual. Às vezes são questões nossas que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa se entender. Então, às vezes, um banho de alecrim, vai nos ajudar nesse sentido. A gente se conectar melhor com a gente mesmo. Às vezes, a gente está com um problema interno, né? Então, é importante que a gente tenha esse discernimento mesmo, né? De tentar separar um pouco as coisas, porque nem tudo que acontece na nossa vida é uma questão espiritual. Então, se para qualquer situação a gente for tomar banho de ervas, a gente vai viver, a gente vai ter que mergulhar num tonel de ervas. Então, assim, não tem essa necessidade. Mas são coisas importantes que a gente pode manter na nossa rotina, e que a gente saiba fazer a canjica, fazer os banhos, fazer o defumador, coisas que a gente sabe, pois a gente é macumbeiro, gente. A gente não tem que só ser macumbeiro lá no terreiro e fazer uma coisa como uma entidade mandar. Essas coisas muito simples a gente pode fazer, a gente pode praticar. Agora, partindo para coisas mais complexas, aí a gente precisa realmente estar aconselhado por uma entidade dentro de um terreiro. Aí são coisas que a gente precisa fazer somente quando as coisas voltarem ao normal realmente. E aí, se alguém tiver uma questão, alguma dúvida, algum problema maior e tal, aí se quiser chamar aqui no inbox, me chamar no WhatsApp, o que eu puder ajudar, que tiver ao meu alcance, eu posso ajudar, posso aconselhar, tá bom? A gente está um pouco limitado realmente porque a gente está fora do nosso terreiro, tá bom? Mais alguma dúvida? Pega meu remédio, Nariz, por favor. Os coraçõezinhos aqui subindo. Muito bom. Caramba, já vai dar 8 horas. Já passou. Já tá acabando o tempo. Eu falo demais. Preciso deixar vocês falarem mais um pouco. Vocês quase não falam. Hoje até que teve mais pergunta que a semana passada. Só um minutinho, gente. Então, gente, qual o tema que a gente pode abordar na semana que vem? A gente vai falar sobre abertura de caminhos, o que a gente pode fazer nesse momento, e a gente tem que pensar realmente em alternativas, né? Eu sei que muitas pessoas estão paradas,
sem poder trabalhar, né? Principalmente as pessoas que são autônomas aí, estão com dificuldade, então a gente tem que ser criativo nesse momento, né? A gente não pode desanimar, né? Ou ficar esperando as coisas melhorarem, a gente tem que ter força e a gente tem que ter criatividade nesse momento. E aí a gente pode pedir uma forcinha, obviamente, aos nossos guias, aos nossos orixás, para nos ajudar, né? nesse momento. É isso mesmo, gente. As lives elas ficam aí, tá? Eu não apago não. Quem quiser assistir depois pode assistir. A primeira live tá lá, tá aqui na página. Não tem problema não. Só não dá para interagir na hora. Obrigado. Olho de boi também podemos ter em casa? Podemos sim. Bem lembrado, Drica. A gente pode colocar um olho de boi atrás na porta mesmo, assim, na porta de entrada, a gente pode colocar um olho de boi com um pouquinho de água. Normalmente eu coloco água e coloco o olho de boi dentro. Tem gente que gosta de colocar um pouco de carvão também, né? É bacana colocar também. Eu não boto não, porque já é muita coisa pra mim. Eu coloco só o olho de boi e fico prestando atenção, né? Se ele estourar, eu troco o olho de boi, né? Às vezes quando ele estoura é porque o negócio tá meio pesado, não é porque a gente tá mal, não. É porque são energias mesmo que a gente acaba trazendo mesmo da rua e tal. É a nossa energia. E às vezes o olho de boi estoura, aí a gente tem que trocar. E aí tem que prestar atenção, gente, na água, tá? Nessa aguinha que fica ali. Eu troco de 3 em 3 dias. Eu troco a água, você não pode esquecer. Se a gente esquecer, se a gente não for ligado nisso, vai dar lava, vai trazer mosquito da dengue para dentro de casa. Exu não vai impedir a dengue não, tá? Por favor, vamos tomar cuidado. E aí, se você for esquecido, não bota água, deixa só o olho de boi lá sem a água, tá? Porque é perigoso mesmo, a gente tem que ter muito cuidado. E também com as velas, tá, gente? Eu tô falando aqui de acender vela, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Acender vela, prestar atenção onde a gente está acendendo, se não vai ter vento ali que pode derrubar a vela, cair, você acende vela e vai dormir. Normalmente eu não faço isso. Quando eu acendo vela comum em casa, eu fico atento até aquela vela apagar. Eu nunca acendo uma vela comum e saio de casa, porque é perigoso. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado. A minha mãe tá falando para botar sal grosso na água que evita criar lava. É uma boa alternativa. Bacana, viu? Então a gente pode botar sal grosso na água, que aí não dá lava. Eu nem sabia disso. Eu fico trocando a água igual um neurótico. Eu sou super neurótico com esse negócio de dengue. Que é só o que faltava, né, gente? Com esse coronavírus aí a gente ainda tem a dengue. Então a gente tem que ter muita cautela mesmo. E a dengue só depende da gente. O coronavírus, né, depende da gente ficar em casa, e a dengue da gente não facilitar para o mosquito, né? E daqui a pouco vai chegar aí a era da dengue. Já o pessoal do Ministério da Saúde já falou, então a gente tem que estar ligado aí nisso. Então vamos botar o sal grossozinho aí na água que vai evitar. Tá certo? Bom, e aí? Quais são as sugestões para mais uma sugestão? A gente vai tentar falar de 2 temas mais ou menos por live. A gente vai falar de abertura de caminho e um outro tema que a gente pode falar. O que vocês querem falar? Vocês querem falar de algum orixá, de alguma entidade? A gente falou de Exu, né? Não me aprofundei muito, a gente pode também continuar abordando esse tema. Ih, tem alguma coisa aí. Por favor. Tema, proteção, firmeza. Temos alguma planta que podemos colocar na nossa porta do lado de fora, alguma do lado de dentro, como proteção e firmeza? Ou isso é indiferente? Não sei nem quem está me perguntando. Olha, é legal se você puder fazer um vasinho, né, com algumas plantas. Você pode plantar ali a espada de São Jorge mesmo, a espada de Santa Bárbara, aquela lança de São Jorge, né? Aquela lança de Ogum. Pode colocar Comigo Ninguém Pode, que é muito boa pra gente ter do lado de fora, um vaso de Comigo Ninguém Pode. É bem legal fazer também. Gente, nunca façam banho de Comigo Ninguém Pode, tá? Por favor. Porque dá uma coceira danada.
Comigo ninguém pode é só para ter. A gente ter no vaso plantada. E é muito boa mesmo. Pode colocar na entrada da sua casa, do lado de fora. É bem legal. Eu não tenho muitas plantas em casa porque eu sou esquecido. E aí eu esqueço de molhar as plantinhas. Entendeu? Bom, podemos falar de Obaluayê, podemos falar de Ogum. Podemos. Então vamos tentar falar dos dois. Obaluayê é muito pertinente pelo momento que a gente está passando. E a gente fala de Ogum, né? Porque se der tempo, a gente fala de Ogum. Senão a gente fala na outra semana, que já vai estar bem pertinho do dia dele. A semana que vem é dia 11, aí a gente ainda tem o dia 18 para falar. Então semana que vem a gente fala sobre Obaluayê e sobre essa parte de caminhos, que aí a gente já vai acabar falando um pouquinho de Ogum também, porque Ogum mexe um pouco com isso, né? E a gente aí fala dos orixás que trabalham bastante com essa energia de abertura de caminhos, né, que trazem caminhos de prosperidade pra gente. A gente fala de Ogum, a gente fala de Oxóssi, a gente fala da Oxum, dá muitas possibilidades aí esse tema. E aí a gente aborda o Obaluayê, que é bem pertinente para esse momento que a gente tá passando. A gente tem que se agarrar muito a ele, né? Eu tenho ido ao terreiro, todos os dias de gira eu vou ao terreiro com mais 2 pessoas, 3 pessoas no máximo, para a gente evitar aglomeração e a gente fica afastado um do outro, né? A gente não pode ter contato. E eu estou fazendo a firmeza para o Obaluayê, faço a pipoca, acendo vela para o Obaluayê, e a gente firma também Oxóssi, né? Firma Nanã, firma Iemanjá, mas é mais a louvação para o Obaluayê, onde eu faço as firmezas para todo mundo, né? Para todos os filhos de santo e para todas as pessoas, para todos os frequentadores, para todas as pessoas que nos seguem, para todo mundo que está precisando de ajuda. A gente faz uma reza e faz uma firmeza, né? Para todo mundo, para que a gente consiga forças para superar esse momento e para que a gente não desanime, né, com esse momento. Como eu falei antes, algumas pessoas que não estão empregadas, que estão com dificuldade, que são autônomas, gente, não desanima, porque isso vai passar, a gente vai conseguir vencer. Como eu falei, a gente tem que ter muita criatividade nesse momento. E semana que vem a gente vai dar umas dicas aí para ajudar nesse sentido de aberturas de caminho para todo mundo. Tá bom, gente? E não tá mais subindo. Podia falar de Xangô. Ih, ó, agora já surgiu tanto tema. Babá Bárbara, nem sabia que você tava aí. Só bênção. Falar de Xangô, sua atuação regência desse ano. Falar das crianças. Tô anotando, tá? Tô anotando. A gente pode falar também. A gente vai falar de abertura de caminho. A gente já vai falar de bastante coisa, inclusive de criança, tá? Porque criança também trabalha muito com isso. E aí a gente vai falar sobre o Obaluayê e vamos tentar falar sobre um pouquinho de Xangô também. Se não der, a gente fala na outra. Já estou anotando aqui os temas, que aí a gente já vai montando um cronogramazinho de conversas aí pra gente ter nesse sentido. E é legal também a gente falar sobre o orixá regente do ano, até pra gente entender um pouco tudo isso que está acontecendo. É interessante mesmo a gente falar dele pra gente entender um pouco do porquê que a gente está passando por isso. Eu não sei o porquê não, tá? Mas é bacana a gente refletir. Eu acho que isso pode trazer um momento de reflexão pra gente. Marta botou, lembrando da mensagem que nesse momento devemos passar... Peraí, gente. Lembrando da mensagem de ontem que neste momento devemos pensar em todos e não só da gente. Quem pode mais ajuda quem pode menos. Muito bem lembrado, Marta. Ontem lá no terreiro, né, como eu falei, a gente faz essa firmeza e aí a gente recebeu, né, a orientação de uma entidade que a gente tem que aproveitar esse momento para a gente não olhar somente para o nosso umbigo, né, que é para a gente olhar para o todo, que é para a gente não pensar somente na gente, em como eu vou superar essa pandemia, como eu vou me dar bem com tudo isso, como eu vou fazer, como eu vou vencer. Não, como nós vamos vencer, como nós vamos superar. Sozinhos a gente não vai conseguir. A gente só vai conseguir passar por isso se a gente estiver junto. Se a gente estiver junto.
E é nisso que a gente tem que pensar. A gente pensar em criar comunidades no prédio onde a gente mora, na rua onde a gente mora, a gente tentar se ajudar. Aqui no meu prédio a gente já está criando uma rede aqui de comunicação para se falar, quem precisa, isso e aquilo. E aí eu volto a falar aqui, gente, quem estiver precisando de ajuda, seja de qualquer tipo de ajuda, fala, se comunica, que a gente se fala, a gente se ajuda. A gente tem que formar uma rede mútua de ajuda, porque senão a gente não vai conseguir. E quem tiver pilhado, quem tiver mal com essa situação, fala também, que a gente conversa, a gente troca energia, a gente troca, sabe, palavras. Eu acho muito importante a gente formar uma comunidade legal, uma comunidade bacana, para que a gente juntos consiga superar isso, porque senão vai ser muito mais difícil. Já está difícil a gente ficar dentro de casa. Eu, pelo menos, estou dentro de casa o tempo inteiro. Eu saio um pouquinho, assim, para ir na rua. Hoje eu fui na rua correr, né? E assim, e a gente volta para casa. Então, assim, e só isso já é muito difícil. Se a gente ficar só pensando na gente, em como a gente sozinho vai superar isso, vai ser mais difícil ainda. A gente precisa estar junto nesse momento. Então, que, por favor, quem estiver precisando de ajuda, quem estiver precisando de qualquer coisa, fala, avisa. Como o pessoal pode ajudar a ação social nesses tempos de pandemia? Olha, a gente continua com a campanha da cesta básica, Mutumbá, Renata. Mãe Renata, Mutumbá, sua bênção. A gente continua com a campanha da cesta básica, a gente continua comprando as cestas básicas com a ajuda lá de R$70. Quem não puder dar os R$70, dá a quantia que puder, se junta 3, 4 pessoas e consegue os R$70. A gente está ainda conseguindo manter aí a ajuda. A gente está fazendo isso. E aí a gente pode ver também, depois a gente pode conversar com Marta, para a gente pensar, porque cesta básica se limita, não sei o que vem na cesta básica somente, se vem só alimento, né? Mas a gente pode ver em produtos de higiene, sabonete principalmente, para as pessoas poderem lavar a mão, por causa dessa coisa da infecção, né, e tal, da contaminação, quer dizer. Então, de repente, a gente pensar nisso, Marta. Cada um, quem puder doar um sabonete, né, doar um desinfetante, um álcool gel, alguma coisa assim, para a gente poder ajudar essas pessoas nesse sentido aí de material de limpeza, que eu acho importante. Tá bom? Então, mais uma vez, gente, quem tiver, levanta a mão, fala, me ajuda aqui. E se eu estiver precisando, eu vou falar, eu vou levantar a mão também. Tá bom? Que a gente faz isso. Então, Marta, vamos conversar depois pra gente organizar uma campanha aí de sabonete, álcool, essas coisas, tá bom? Eu acho legal a gente pensar nisso também. E aí, quem tiver também alguma outra comunidade, algum outro pessoal que esteja precisando, vamos falar, que a gente coloca nos nossos grupos, a gente vai pedindo ajuda, a gente vai falando, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que o momento é pra isso. Alguma coisa, gente, alguma coisa a gente vai aprender com isso. A gente precisa sair disso melhor. A gente não pode sair disso pior. A gente precisa sair disso melhor do que a gente entrou. E a gente vai sair. Mas se a gente se mexer. Se a gente se mexer com a cabeça e com o coração. Tá bom? Bom, gente, vou ficar por aqui. Vou fazer uma oração aqui, uma prece, uma reza, pra gente encerrar. Mais uma vez, como eu fiz na semana passada. Tá certo? Bom, vamos então nesse momento pedir ao nosso Pai Oxalá que possa iluminar os nossos corações, que possa nos trazer muita energia positiva para cada um de nós. Vamos pedir a nossa Mãe Iemanjá, a nossa amada Mãe Iemanjá, que as ondas do mar sagrado possam lavar as nossas almas, possam trazer toda a sua proteção, a sua força e a sua energia. Que nosso Pai Oxóssi possa trazer muita energia positiva para nós. Que nosso Pai Oxóssi traga saúde a cada um de nós. Que traga forças a cada cientista que nesse momento está incansavelmente batalhando para uma solução a este problema. Que Oxóssi ilumine as mentes de cada um deles. Que Nanã Buruquê traga resignação a cada um de nós. Que Oxum
traga cada vez mais as suas bênçãos, as suas flores, a sua proteção, que as suas águas maravilhosas possam nos trazer muita luz, e que o seu ouro possa ser a nossa armadura, que o nosso Pai Ogum possa nos trazer a sua força, a sua proteção, possa nos transformar em grandes guerreiros para passar por esta fase. Que Inhansã vente para longe de nós toda e qualquer doença, toda e qualquer mazela, toda e qualquer energia negativa. Que Xangô traga muito, muito equilíbrio a cada um de nós, para que possamos ter forças para superar esse problema. E que Obaluaê traga a transformação necessária para cada um de nós. Como disse, que cada um de nós possa entender tudo isso que está acontecendo e que possamos nos transformar. E que Ele traga a proteção a cada um de nós. Que Obaluaê nos livre do vírus, que Obaluaê nos livre das doenças, se assim for de nosso merecimento. Que os nossos caboclos nos tragam toda a sua força, a sua energia, a sua coragem. Que os nossos pretos velhos nos tragam a sua proteção, a sua luz e a sua energia. Que as nossas crianças tragam alegria, tragam positividade, tragam vitalidade para cada um de nós. E tragam muita pureza em nossos corações. Que os boiadeiros tragam sempre a sua lealdade e a sua proteção. Que todo o povo trabalhador esteja conosco, nos iluminando, nos trazendo muita força, muita luz e muita paz. Que Exu e Pombogira estejam em nossos caminhos, que a cada encruzilhada que a gente passar, Exu esteja lá, nos protegendo, protegendo a nossa porteira, nos trazendo a sua força, a sua luz e a proteção dele. Que assim seja e assim será, graças a Deus. E aí, a gente encerra a nossa live hoje. Muito obrigado a todos pela participação, pelas perguntas. Vamos aí trocando energia. Isso aí, Bárbara, que as folhas sagradas de Oxóssi, de Ossan, nos protejam, nos tragam muita força, muito axé, muita luz, muitas bênçãos pra gente. Gente, muito obrigado mesmo. Estou com muita saudade de todos, saudade de abraçar todos, saudade de fazer macumba, de bater tambor, de dançar, de rezar todo mundo junto, que é importante. Então, muita saudade mesmo. E eu sei que em breve a gente nós vamos estar todos juntos, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que Oxalá abençoe a todos. Que Exu esteja no nosso caminho, sempre. Semana que vem, domingo, 19 horas, a gente vai estar junto novamente. E, mais uma vez, lembrando, dia 23 de abril, ainda não sei o horário, vou combinar direitinho com o pessoal, né? O local a gente já tem mais ou menos uma ideia de onde vai ser, que é um local grande, que a gente consiga ficar afastado um do outro. A gente só tem que pensar na tecnologia, como é que a gente vai fazer para o som ficar bacana. Mas vai rolar, tá bom? E aí todo mundo vai poder cantar aí os pontos de casa. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu peço bênção a todos vocês. Que Oxalá nos abençoe, que Iemanjá nos ilumine. Graças a Deus. Tchau, tchau. Parei aí de falar? Começou a descarregar. Mas agora no finalzinho já não tava... O tempo não estava tão distante, não. Como assim? Não estava demorando o delay. Vou encerrar, tá, gente? Beijo. Esse povo é o povo de Guiné. Procura esse povo na praia. Esse povo tá lá. Procura esse povo na encruza. Esse povo tá lá. Procura esse povo na Umbanda. Esse povo tá lá.